Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques de hoje do programa. Nós temos aqui, olha, 475 bilhões e 600 milhões de reais. Foi esse o valor pago de juros pelos brasileiros, as famílias e as empresas no ano de 2017, no ano passado. Aumentou tanto que se pagava de juros ao sistema financeiro, aos bancos e outras empresas do sistema financeiro, mesmo com uma retração na oferta de crédito, ou seja, emprestou-se menos dinheiro no ano passado, mas pagou-se mais juros. A taxa de juros explica boa parte disso. Só as famílias, esse valor de 475, só as famílias 354 bilhões, é mais de 10% do gasto familiar no ano. 64% dos brasileiros recorreram a bicos agora no primeiro semestre, ou seja, a gente está com um problema no emprego, a gente falou disso na semana passada. O CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ficou estável do ponto de vista estatístico, mas houve uma pequena redução. Na verdade, o saldo foi negativo e aí não tem estabilidade para quem perdeu o emprego, é ruim, né? A tabela do frete na mira de Blairo Maggi, o ministro da Agricultura está reclamando da tabela que foi aprovada no Congresso há 2 semanas e diz que há um problema de desacordo. Os produtores rurais alegam que há problemas porque havia um acordo pré-existente antes com os caminhoneiros e esse novo valor mexeria completamente nas contas. A gente fala disso também daqui a pouquinho. E no estúdio a gente vai falar sobre condomínios. Cada vez mais se profissionaliza a gestão dos prédios e condomínios que se tem nas cidades brasileiras. O cenário econômico está no ar. Toda segunda-feira a gente divulga aqui o Boletim Focus, que é uma pesquisa que o Banco Central faz com mais de 100 analistas de mercado, olhando justamente para os principais indicadores econômicos, como inflação, PIB, taxa de juros, enfim, câmbio, produção industrial. E o que a gente pode dizer, depois de vários solavancos e quedas expressivas, sobretudo de PIB, até a semana passada, da semana passada para esta semana, há uma certa estabilidade desses indicadores, a gente vai mostrar agora aqui. Vamos ali. A pesquisa do Banco Central, divulgada semanalmente, é feita semanalmente, ou seja, às segundas-feiras, é a pesquisa feita até a sexta-feira da semana passada. Mas a gente diz exatamente, os dados são divulgados hoje. Se a gente olhar, por exemplo, para a inflação, a medida é o IPCA, que é a inflação oficial do país, era de 4% há 4 semanas, subiu para 4,15% uma semana, e aqui tem uma leve redução, estatística praticamente de 0,04% a 4,11% ao ano. Essa é a inflação estimada pelo mercado no final deste ano. São sempre dados que se imaginam que vão acontecer lá, no final de dezembro. O dólar era 3,65, depois 3,70, manteve-se em absoluta estabilidade dentro dessas previsões. O dólar está um pouquinho mais alto hoje, a gente fala da cotação daqui a pouquinho, mas se manteve nos 3,70. A produção, a economia brasileira deve crescer 1,55 a 4 semanas, era essa a previsão, depois foi para 1,5, 1,50. Vale só dizer que o governo também fez a previsão e baixou o PIB para este ano, está um pouco acima de 1,60. A produção industrial, 3,50, perdão, não é esse valor não, é 3,50, foi a 2,96 e agora 2,91, também muito próximo da estabilidade, se a gente olhar para esses índices econômicos aí da pesquisa do Boletim Focus. Mas a gente vai falar sobre um outro assunto aqui que chama bastante atenção, que é para complementar, perdão, deixa eu só me ver aqui, exatamente, para complementar a renda, agora, exatamente, do dia a dia dos brasileiros, muitos trabalhadores, muitos brasileiros têm procurado fazer bico, ou para ter alguma renda ou para complementar uma renda, visto que em boa parte dos casos houve perda de compra dos salários. A pesquisa é do SPC Brasil, da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, e a Gabriela Santino tem informações no detalhe dessa pesquisa aqui em São Paulo. Gabi, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Piotto. Boa noite a todos. 64% dos brasileiros precisaram recorrer aos bicos ou trabalhos extras para complementar a renda no primeiro semestre deste ano. No mesmo período do ano passado, esse índice ficou em 57%, então aumentou um tanto bom, né? Se a gente analisar apenas as classes C, D e E, a proporção fica ainda maior. 70% precisaram fazer os chamados bicos para dar conta das despesas. A pesquisa do SPC Brasil também constatou que metade das pessoas acha que as condições gerais da economia pioraram ao longo deste ano. Uma coisa que chama atenção também é que mais de 80% dos consumidores fizeram cortes nos gastos para enfrentar a crise. A maioria reduziu ou cortou por total refeições fora de casa.
Outra diminuição de gastos foi com roupas, calçados e acessórios, mencionado por 57% daqueles que fizeram cortes, seguido de alguns itens que não são E gastos com lazer, tipo cinema, também foram riscados da lista de muita gente. E as expectativas para um futuro próximo aí não estão das melhores, não. Quase 70% das pessoas falaram que não devem conseguir concretizar algum plano traçado aí para esse ano. Entre os mais mencionados estão fazer reserva financeira, fazer uma viagem grande e comprar carro. Para esse próximo semestre, quase 30% já se planejam para fazer um bico e ter o dinheiro extra. E metade, pensando nas mudanças econômicas, metade das pessoas acham que as eleições presidenciais devem afetar de alguma forma, para bem ou para mal, a economia. Piotr. Espera-se que seja para bem. A Gabriela nos trouxe essa informação aí, o que traça de alguma forma a realidade ali de boa parte da economia brasileira e dos brasileiros, porque é sempre bom lembrar, a gente veio de uma recessão pesada em final de 2014, 15 e 16, só no ano passado que houve uma lenta recuperação da economia, ainda assim pequena. O fato positivo é que saímos da recessão, o fato nem tão positivo assim é que o crescimento foi pequeno, de 1%, e este ano a gente viu aqui a previsão é de 1,5% segundo o mercado, 1,6% de crescimento da economia. Ou seja, isso não absorve todas as perdas, não anula todas as perdas que nós tivemos por erros de política econômica do governo anterior lá atrás, em 2015, 2016, 2014, 15 e 16, que só foram de alguma forma resolvidas, ou parte pelo menos resolvida, no ano passado. Bom, nós temos falado muito aqui, falando sobre falta de dinheiro ali na carteira do trabalhador, no bolso do trabalhador. Nós temos falado muito aqui no cenário econômico da relação juros altos que se tem hoje nos empréstimos brasileiros e da economia real, inclusive nas taxas de inadimplência, o porquê que muita gente acaba ficando inadimplente, levando-se em conta que há taxas de juros que são escorchantes, algumas são absurdas, como do cartão de crédito e do cheque especial. Tanto é que o Banco Central interveio nessas duas modalidades para tentar baixar um pouco essa taxa de juros, embora elas sejam muito altas ainda. Uma pesquisa da FEComércio de São Paulo demonstrou que se pagou bilhões de juros aos entes do mercado financeiro, ou seja, bancos e agências de empréstimo, no ano passado. Foram 475 bilhões de reais em que as empresas brasileiras e as famílias brasileiras passaram para o sistema financeiro. Só no caso das famílias, o gasto com juros aumentou quase 18% em 2017. O gasto com juros de empréstimos que as famílias tiveram de fazer. Mesmo com uma concessão menor de empréstimo, isso chama muita atenção. Vamos lá para mostrar essa situação, porque o dado é realmente preocupante. A gente vai explicar o porquê dos juros altos, pelo menos boa parte da explicação, porque parte é inexplicável, mas vamos lá. Em 2017, empresas e famílias pagaram 475 bilhões e 600 milhões em juros. Ou seja, você sempre ouviu falar do impostômetro, né? A Associação Comercial de São Paulo tem um impostômetro aqui, inclusive muito próximo do prédio da Bolsa de Valores aqui. É o que a gente paga de impostos no país. Aqui é o que se poderia chamar de jurômetro, o quanto se paga de juros no país. Esse é o valor que as empresas e as famílias brasileiras pagaram no ano passado. Foi uma alta de quase 12% em relação a 2016. Embora no ano passado, dada a restrição orçamentária que as famílias tinham, em alguns momentos houve um aumento da inadimplência, mas depois caiu no final do ano, ela se manteve estável até com alguma queda, sobretudo no final do ano. As famílias aproveitaram a recuperação econômica para pegar aquele dinheiro e pagar a dívida, por isso que a gente teve inclusive uma alta no tanto de juros que se pagou, mas houve uma concessão menor de crédito, ou seja, os bancos ofertaram menos crédito, mas os juros ficaram maiores, as pessoas pagaram mais. 7,3% do PIB, para você ter uma ideia desse tamanho do jurômetro. Vamos dar uma olhadinha agora em outra situação. Só as famílias, daquele valor de 475, só as famílias têm a maior parte, 354 bilhões e 800 milhões de reais, que elas pagaram em 2017 de juros. Uma alta de quase 18%, 17,9% em relação a 2016. Eu insisto, mesmo com uma concessão menor de crédito que houve no ano passado e uma redução pequena, mas ainda assim uma redução da inadimplência. Isso corresponde a 10,8% da renda anual familiar.
é mais caro do que, por exemplo, com algumas despesas que as famílias têm. Despesas domésticas, ali com compra de roupas, por exemplo, calçados e escola. Ou seja, gastou-se mais, na média, com pagamento de juros dos empréstimos que as famílias fizeram, do que, por exemplo, com algumas atividades domésticas que são necessárias do dia a dia, do desenvolvimento de uma casa. Vamos seguir aqui para a gente entender um pouquinho. A taxa de juros, aqui um exemplo, mas antes vou justificar um pouquinho. Tem duas explicações que são muito interessantes, necessárias para se entender o porquê que se paga juro alto no Brasil. O governo brasileiro gasta mais do que arrecada. Se ele gasta mais do que arrecada, ele emite títulos de dívida e busca empréstimo no mercado. Ou seja, ele emite um título de dívida e diz assim, olha, eu pago você daqui a algum tempo com um determinado juro porque eu não estou conseguindo pagar as minhas contas. Os bancos emprestam, por exemplo, e as pessoas também, ao governo. Essas taxas de juros acabam sendo um pouco mais elevadas, porque o governo tem uma necessidade de se financiar, e com isso o sistema financeiro prefere emprestar para o governo, e quando não empresta para o governo, eleva a taxa para o cliente, o consumidor normal, porque ele acha que tem um risco maior no consumidor normal. Até porque nós viemos de 2 anos de recessão, isso quer dizer o quê? Que os bancos fazem a seguinte conta, muito clara, as pessoas perderam o emprego, talvez elas não consigam pagar os empréstimos. Com isso, a taxa brasileira fica alta. Agora, isso explica parte da taxa alta brasileira. A outra parte é simplesmente uma fome desmedida dos bancos de cobrar taxas de juros, porque 14% no cartão de crédito, que é a modalidade de crédito mais utilizada pelas famílias brasileiras, não faz sentido. Nós estamos falando de uma taxa acima de 300% ao ano. Vamos lá. Mas a FEComércio fez um exemplo aqui bastante interessante que dá a ideia de como que os bancos poderiam, as instituições financeiras poderiam ajudar o país a sair dessa situação. O exemplo é esse. Vamos lá. Em 2017, a taxa de juros média cobrada foi de 67,8% ao ano. A média aqui, tá? Porque cartão de crédito é acima de 300. Mas vamos pegar o valor médio, porque é o único jeito da gente conseguir fazer uma conta. Se fosse 13% menor essa taxa de juros, o que sairia aqui é 54% ao ano, o que garantiria aos bancos uma taxa média de remuneração, ou seja, de rentabilidade ao emprestar um dinheiro extremamente alta, muito boa, 54% ao ano, não é uma taxa qualquer. Haveria uma economia de 70 bilhões de reais em juros que as famílias pagaram aos bancos, que obviamente esse recurso iria para o consumo, que por acaso tem um peso enorme no crescimento da economia. Ou seja, o que se tem hoje no Brasil, e eu tenho falado isso com muita frequência aqui no cenário econômico, é uma transferência de renda das empresas e das famílias para o sistema financeiro para pagar juros que são extremamente altos, e esse exemplo mostra claramente uma pequena redução na taxa média de juros, ou seja, se os bancos reduzissem um pouco, eles aumentariam a chance de receber os empréstimos, o que reduziria bastante a inadimplência. Mesmo com juros extremamente altos no ano passado, houve redução da inadimplência, a gente percebeu isso. Quando as famílias recuperam o poder de compra, elas vão pagar os empréstimos, foi o que aconteceu com o crescimento da economia no ano passado. Se houvesse essa pequena redução, ou seja, e é uma pequena, porque os bancos ainda teriam uma taxa média de 54% ao ano, isso quer dizer que ele empresta 100 e recebe 154 depois de 12 meses, isso é extremamente bom. Haveria essa economia de 70 bilhões de reais em juros. Isso é dinheiro que iria para o consumo, iria para o comércio, iria para fazer a roda da economia gerar. Isso explica em boa parte o porquê que a gente patina no crescimento e na recuperação do crescimento da economia brasileira. Isso dá a ideia clara de como a situação ainda é bastante complicada no Brasil, porque nós temos essa situação que não se viu até o momento, apesar dessas medidas do Banco Central em relação ao cheque especial e ao cartão de crédito, para tentar reduzir o tamanho desses juros que impactam o consumidor, sobretudo o cartão, porque tem taxa de juros elevadíssima. Apesar dessas medidas, nós ainda temos uma situação muito difícil, ou seja, é aquela história de o que veio primeiro, os juros altos que geram inadimplência ou a inadimplência que gera os juros altos. Esse exemplo da FEComércio explica que são os juros altos que levam à inadimplência, que levam ao esfriamento da economia. Esse exemplo é claríssimo para demonstrar que uma pequena redução melhoraria muito o tanto de dinheiro que circularia no comércio. Imagina da noite para o dia mais 70 bilhões assim que se teria. Que sai do sistema financeiro, vai para onde? Vai para o comércio, vai para o consumo, vai para onde, por exemplo, as empresas ganham mais, porque produzem mais, porque vendem mais, por aí vai. É assim que a roda da economia gira. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque a gente vai falar do tabelamento do frete. Você se lembra que lá em maio, para tentar resolver o problema, de fato resolveu naquele momento, a greve dos caminhoneiros, o governo acenou com a possibilidade, que se tornou prática, real hoje, um tabelamento dos fretes, que foi uma reivindicação dos caminhoneiros. O fato é que o assunto
que por acaso já foi votado no Congresso Nacional há 2 semanas, continua gerando divergência e dentro do governo. O ministro da Agricultura, Blário Maggi, veio a público hoje num evento aqui em São Paulo e novamente se manifestou contra o tabelamento, dizendo que traz um problema enorme para o setor de agricultura, que depende, obviamente, muito do transporte. Acompanhe. Eu, como produtor, né, quero separar um pouco aqui de ser ministro, mas eu, como produtor, não aceito essa tabela. Não é que eu não aceito a tabela, eu não aceito os valores que foram colocados na tabela. Né? Tabela não cria frete, tabela não faz nada. Ela, pelo contrário, como ela está distoante do que o mercado operava e opera, fez com que as empresas exportadoras e aqueles que possam postergar e que não queiram assumir novos riscos, além daqueles que já tinham assumidos por ter comprado antecipado, ter feito a intenção de exportação, ninguém está fazendo um mercado futuro. O assunto vai continuar ainda, esse assunto continua polêmico. As associações, por exemplo, estão todas reclamando do tabelamento do frete. Bom, a gasolina terá uma nova redução de preço anunciada pela Petrobras. Aliás, isso impacta, por exemplo, no custo do frete. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro e tem mais informações. Oi, Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Essa redução vai valer a partir de amanhã. Uma redução de 0,94% no preço do litro da gasolina nas refinarias da Petrobras. Ele vai ficar em R$ 1,94. É bom lembrar que o preço que o consumidor paga, afinal, no posto, é bem mais elevado, porque inclui os impostos, o custo do transporte e o lucro do dono do posto de combustível. Por isso, sempre bom pesquisar bastante antes de abastecer o veículo para conseguir o melhor preço para colocar a gasolina. Desde a semana passada, na última quarta-feira, a Petrobras não alterava o valor do combustível nas refinarias. Na semana passada, a gasolina teve uma alta de 0,13%. Agora, com essa redução que vai passar a valer a partir de amanhã, a gasolina volta a ter o menor patamar de preço desde o dia 29 de junho. Lembrando que o preço do diesel, do litro do diesel nas refinarias, ele permanece congelado devido àquele acordo do governo federal com os caminhoneiros que colocou um fim na greve. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Vamos aos números do mercado financeiro, que também não teve lá. Hoje uma queda de 0,73%, teve uma alta na sexta-feira, isso que boa parte os analistas chamam de correção de valor da Bolsa, mas enfim, cedeu aos 78 mil pontos. A gente dá uma olhadinha agora no dólar comercial, uma alta de 0,24% a R$ 3,78. Vamos falar sobre condomínios. Na verdade, a gestão dos condomínios tem cada vez mais se profissionalizado e convenhamos que o tamanho dos condomínios e as necessidades que os condôminos têm apresentado justifica tudo o que está acontecendo. O Dostoiévski Vieira, presidente do Instituto Cidades e Condomínios, conversa conosco. Dostoiévski, muito boa noite, obrigado. O nome foi escolha da mãe ou do pai? Foi da mãe. Foi da mãe? Era leitora de Dostoiévski, eu suponho. Leitora. Eu já li 2, mas parei por aí. Me conta uma coisa, obviamente que muita coisa mudou nas relações hoje de comércio. O que era um condomínio antes num prédio era normalmente lá, tinha lá um morador que se habilitava à situação, tinha lá algum benefício, não pagava o condomínio, ele próprio a taxa de condomínio, mas nunca foi exatamente algo que agradava a todo mundo. Essa profissionalização da gestão de um condomínio, claro que eu tenho lugares em que são 5, 6, 7 prédios, são gigantescos, uma quadra inteira é um condomínio só. Exato. Isso exige um trabalho maior, uma dedicação integral. Mas isso é uma tendência irreversível hoje, na sua opinião? Boa noite, obrigado pela participação. É sempre bom falar de um assunto que está no meu dia a dia e que eu diria que pica, é um bichinho que pica e aí você acaba gostando de gestão de condomínios. As pessoas têm procurado justamente alternativas mais profissionais porque existiam muitos problemas de desvalorização do patrimônio por gestões amadoras. Então hoje, para você administrar, igual você falou, um condomínio de 1.000 apartamentos, 2.000, 3.000, você precisa de alguém qualificado para isso, né? E os condomínios têm buscado essa saída ou através de síndicos profissionais ou mesmo dos moradores se qualificando e se preparando, dedicando-se meio que em tempo integral
a gestão desses condomínios. Isso é uma tendência realmente. Então são duas formas, ou se contrata alguém de fora que só faz isso, ou alguém que já é do condomínio se qualifica melhor. Exatamente. Porque você tinha erros assim absurdos de contratação de empresas que não tinham idoneidade, não tinham competência para fazer o serviço. Às vezes olhava-se só para o preço e não para a qualidade do serviço e fazia-se 2, 3 vezes. Eu conheço história que o condomínio está na justiça reclamando de uma coisa porque comprou mal. Exato. E o pior E aí o custo é alto, né? Não, eu acho que a principal questão, o condomínio é um reflexo do Brasil. Então as pessoas hoje estão querendo o que no condomínio? Transparência, eficiência, e mais que eficiência, eficácia nos gastos, uma taxa de condomínio que não desvalorize o imóvel. Então, tudo isso, você precisa ter uma expertise para gerir tudo isso. Então, você precisa ter uma capacitação que não só, às vezes, é a capacitação que a pessoa tem na vida. Às vezes, um bom engenheiro não é um bom síndico. Por quê? Porque o síndico ele precisa saber de comunicação, ele precisa saber de finanças também, ele precisa saber de gostar de pessoas, porque ele vai falar com pessoas. Claro, e lidar com várias personalidades diferentes. Exato. Então, é um perfil muito específico de pessoa para desempenhar uma atividade dessa. E muita gente não consegue, justamente porque às vezes é bem capacitado intelectualmente, só que na hora de gerir pessoas não desenvolve essa competência bem. Vieira, me conta uma coisa, onde é que está o problema maior? Onde é que quando se chega à necessidade de se profissionalizar, seja com essa contratação ou uma qualificação melhor de quem já é do prédio, pode ser um morador, onde é que está o principal problema a ser corrigido? Onde é que normalmente você vê um erro crasso que pode melhorar a vida de quem mora lá? Olha, a principal questão geralmente é o não planejar os gastos. Então, claro. Os síndicos às vezes acabam fazendo o seguinte, o que eu acho? Eu acho que deve ser isso. Ou ele faz as coisas também sem conversar com as pessoas. Isso é, fez uma pesquisa básica, conversou com as pessoas, eu e meu grupo achamos, mas e o restante das pessoas? Né? Outro desestímulo também, a democracia condominial, digamos assim, é que às vezes as pessoas também não se sentem à vontade para ir numa reunião de condomínio. Então, são reuniões sem foco, sem objetivo, e isso um síndico mais profissionalizado, um síndico profissional, como a gente diz no mercado, ou um síndico capacitado, mesmo que seja morador, ele tem que dar esse tom de gestão. Porque as pessoas acabam, como você disse, pagando um prejuízo, às vezes, absurdo nos condomínios. Claro. Processos trabalhistas, fraudes, isso é uma coisa muito séria, tem muita fraude, muita coisa errada ainda acontece nos condomínios. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência, né? Gestores incapacitados ou gestores de má fé, má índole, e isso reflete no bolso das pessoas. Quer dizer, você tem uma taxa de condomínio alta, você tem gastos desnecessários e pouca eficiência nessa gestão desses recursos. E normalmente a saída é qualificar alguém ou contratar um gestor para o condomínio? O que é melhor? Ou depende muito da situação? Depende muito. Cada condomínio tem uma particularidade, até uma cultura, digamos assim. Então, tem condomínios que o síndico profissional que não mora lá vai muito bem, obrigado. Tem condomínios que eles têm a necessidade, aquela massa condominial tem a necessidade de ter uma pessoa que more lá, que seja uma pessoa que tenha raízes lá no condomínio. Uma afinidade. Uma afinidade com as pessoas, que é um condomínio mais político e tudo mais. Só que as pessoas precisam entender que às vezes nem sempre a presença é sinal de eficiência. Né? Então, às vezes, a pessoa pode não morar e ser um bom síndico, né? Naquele universo. Tudo o que precisa ser claro também é como e qual o objetivo dessa contratação. Porque às vezes as pessoas acham que contratando um síndico profissional também é um super-homem que vai lá e vai resolver tudo. Né? Ele em 6 meses vai dar um passe de mágica no condomínio e vai resolver tudo. E não é bem assim. Se não for feito com planejamento, dinheiro também às vezes é escasso, então tem que planejar no curto, médio e longo prazo o que fazer. Né? E isso, os moradores às vezes demoram para sentir esse resultado. E nesse resultado, eles vão obviamente ter uma taxa mais baixa, ter um imóvel valorizado. As manutenções, Piotr, são coisas que são deixadas de lado muito pelos síndicos. E aí quando vai ver, em vez de fazer uma manutenção preventiva, a corretiva é muito mais caro. Então, às vezes, você acaba pagando 3, 4 vezes por aquele reparo. A preventiva é programável, de custo menor e sem surpresa. Exato. Tem todas as vantagens. Não tem nenhuma razão para nos fazer manutenção preventiva, não é? Isso aí, exato. Só que muitos síndicos acabam achando que é igual político, às vezes alguns. Acabam achando que isso não dá visibilidade. Por exemplo, válvulas redutoras de pressão. Ninguém sabe o que é isso. Um síndico profissional ele tem que agir
ou mais profissionalizado em cima desses pontos e que não aparece. Então, às vezes, o condomínio está caindo aos pedaços, né? Ou, ao contrário até, desculpe, ele está lá com a estética bonita, mas está caindo aos pedaços internamente, por falta de manutenção. Uma pergunta rapidíssima. Esses novos prédios que são lançados, às vezes são 4, 5 prédios no mesmo condomínio, eles já saem com gestão profissional ou isso é uma escolha dos condôminos que vão lá morar? É uma escolha das pessoas que vão lá morar. Continua sendo assim? Isso. O que tem se convencionado no mercado é que a construtora, a incorporadora, indica na instalação do condomínio a equipe de gestão desse condomínio. E geralmente é um síndico profissional. Tá? E tem sido aceita na maior parte das vezes ou não? Olha, tem sido problemático. Então, na maioria, porque a pessoa não mora lá, então as pessoas têm essa cultura que o síndico até é meio caseiro, meio zelador. São figuras diferentes, as pessoas precisam entender isso. O zelador é uma coisa, o síndico é outra. Claro. O síndico é o CEO do condomínio, ele é o, entre aspas, o prefeito. Então, ele tem que fazer, pensar no todo, no macro, né? Dostoiévski Vieira, obrigado pela gentileza. Obrigado, Mas eu acho que é o custo do serviço que elas não querem pagar. Obrigado, viu? O Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa tarde a você. Aliás, boa noite, né? A gente volta amanhã, às 7 da noite. Até lá.